Esse é o cálculo 4 Recap, aula 9, sobre a transformada Z inversa. Então, nessa aula, em vez de apresentar o método formalmente, eu quero mostrar exemplos de dois métodos que a gente tem para calcular a transformada Z. Um deles é chamado método da divisão longa. Você pode usar ele quando você estiver tentando calcular a transformada Z inversa de uma função que seja o quociente de dois polinômios. Esse eu acredito que será o caso mais comum de cálculo de transformada Z inversa que você vai encontrar, quociente de dois polinômios, onde o grau do polinômio no denominador é maior ou igual do que o grau do polinômio no numerador. Então a gente pode tentar efetuar essa operação pelo algoritmo usual da divisão. E tentando fazer isso, a gente tem que colocar 1 no quociente na primeira etapa, para que a gente consiga cancelar o z quadrado, né? Então você tem que escolher quem você coloca na entrada, de maneira que quando você multiplicar pelo termo de maior grau, dê exatamente igual ao termo de maior grau de quem você está dividindo. Então fazendo isso, colocando 1, você obtém como resto 3z menos 1. O algoritmo da divisão te diria agora aqui para parar, porque você obteve no resto um polinômio com grau menor do que o divisor. Só que, contudo, o método da divisão longa consiste em justamente você não parar essa operação. Então, para conseguir que o termo de maior grau se torne 3z, a gente tem que colocar 3 dividido por z. Efetuando a operação, a gente ganha 5 menos 3 dividido por z. Então, o próximo termo aqui no quociente tem que ser 5 sobre z quadrado. A gente obtém como resto 7 sobre z menos 5 sobre z quadrado. E na próxima etapa a gente precisa colocar então 7 sobre z ao cubo. Percebe agora o seguinte, o que você está obtendo aqui no quociente é o resultado da divisão do numerador pelo denominador. Então, é o resultado dessa divisão. Então, você está obtendo uma série que representa essa divisão. Só que agora essa série é uma série com potências de z negativos. Ou seja, é a transformada z de uma sequência. Assim, dessa forma, você está escrevendo exatamente a transformada z que representa essa função. Agora, para você descobrir que sequência gerou essa transformada, basta coletar os coeficientes aqui. Então, você sabe que o coeficiente do x0 é 1, do x1 é 3, do x2 é 5, do x3 é 7 e assim por diante. Então, dá a impressão aqui, parece, que você tem apenas os ímpares aparecendo como os termos da sequência. Então, você poderia talvez se dar por satisfeito por aqui, mas isso na verdade não mostrou nada. É uma tentativa que você está fazendo. O que você pode fazer a partir dessa informação é uma conjectura. Conjecturamos que xn é 2n mais 1. 2n mais 1 é sequência de ímpares, cujo primeiro termo para n igual a 0 é 1. Agora, uma vez que você tem um chute, você pode verificar se o teu chute está correto. Então, se você calcular a transformada z de 2n mais 1, pela linearidade, isso é 2 vezes a transformada z de n mais a transformada z de 1. E isso é 2 vezes que multiplica, a transformada z de n é z dividido por z menos 1 ao quadrado. E a transformada z de 1 é z dividido por z menos 1. E ao efetuar essa operação, você vai obter z quadrado mais z dividido por z menos 1 ao quadrado, que é exatamente a função que a gente tinha lá no início. Então, o nosso chute deu certo. A gente verificou que é exatamente a sequência cuja transformada dá essa função. O segundo método que a gente tem para calcular a transformada z inversa é o método das frações parciais. Então, digamos que você tenha de novo o coeficiente de dois polinômios, z menos 2 no caso, dividido por z menos 1 ao quadrado,
e você esteja interessado em calcular a transformada z inversa dessa função. Então, o método das frações parciais consiste em você reescrever isso daqui como a soma de duas frações para as quais você consiga calcular a transformada z inversa. Aqui você tem uma escolha que vai te facilitar ou dificultar os cálculos, ou até mesmo tornar impossível se você fizer uma escolha errada. Que termos que eu quero que apareçam aqui? Como eu tenho z menos 1 ao quadrado, eu gostaria de ter um termo da forma z, não 1, mas z dividido por z menos 1. E no segundo termo eu colocaria o z menos 1 ao quadrado, tendo z dividido por z menos 1 ao quadrado. Por que eu gostaria de escrever dessa forma? Porque daí é fácil de calcular a transformada z inversa desse cara, que é n, e a transformada z inversa, se tivesse o z aqui, seria simplesmente 1 na n. Bom, eu coloquei o 1 aqui no numerador e não o z, porque se eu colocasse o z aqui, eu teria somente termos que dependem de z no numerador. Só que nesse lado eu tenho um termo que não depende de z. Então isso me obriga a colocar a constante 1. Se eu tivesse colocado z dividido por z menos 1, eu não conseguiria encontrar constantes a e b que igualam essas duas coisas. Bom, então agora realizando as contas, a gente ganha aqui no numerador az menos a mais bz. Então os coeficientes do z tem que dar 1, o coeficiente constante tem que dar menos 2. Então a gente vai ter a mais b igual a 1, menos a igual a menos 2. E isso é fácil de resolver para ver que a é igual a 2 e b é igual a menos 1. Então calcular a transformada z inversa da x de z é igual a calcular duas vezes a transformada z inversa desse quociente, 1 dividido por z menos 1, menos a transformada z inversa de z dividido por z menos 1 ao quadrado. Então, esse segundo termo não nos atrapalha, porque a gente sabe a transformada z inversa dele, que é n. E já para o primeiro termo, aqui eu estou fazendo questão de escrever ele como 1 sobre z, que multiplica z dividido por z menos 1. Por quê? Porque a transformada z inversa de z dividido por z menos 1 é 1 na n. E a gente sabe bem o que acontece quando você divide por z. Você tem a translação à esquerda. E o cálculo da transformada z inversa com uma translação à esquerda, você pode lembrar do teorema, que vai ser 1 na n vezes heaviside de n menos 1. Né? Aqui eu estou ressaltando que o primeiro coeficiente da sequência é 0, por isso eu escrevi esse heaviside de n menos 1. Então pronto, assim a gente consegue calcular transformada z inversa utilizando o método das frações parciais. Por fim, eu quero apresentar um exemplo de aplicação do cálculo da transformada z, tanto da direta quanto da inversa. E uma aplicação importante é resolver relações de recorrência. Então, digamos que você tem a recorrência xn mais 2 menos 6xn mais 1 mais 9xn igual a 0, com as condições iniciais x de 0 igual a 0 e x de 1 igual a 1. Então, aplicando a transformada z em xn mais 2, você vai obter z quadrado, pela propriedade que a gente demonstrou da translação, z quadrado que multiplica x de z, menos x de 0, que é 0, menos x1, z a menos 1. Aí você vai ter a transformada z de xn mais 1, você vai obter 6z x de z e 9x de z. Isso igual a 0, que é transformada de 0 a 0. Então agora, tentando isolar x de z, você coloca em evidência z quadrado menos 6z mais 9, que isso tudo multiplica x de z, e isso tem que ser igual ao termo que sobrou aqui, né? Então, menos z, que passa como z para o outro lado. Então você chega à conclusão de que x de z é z dividido por z quadrado menos 6z mais 9. Nesse passo, então, você deveria tentar encontrar as raízes do polinômio do denominador, obtendo assim
né, que tem duas raízes idênticas iguais a 3, e x de z é z dividido por z menos 3 ao quadrado. Então, a sequência que resolve o problema, xn, não x na n, xn, é a transformada z inversa de x de z, que é a transformada z inversa desse cara aqui. Agora, quem é a transformada inversa dessa função? Isso me parece a transformada z de n. Só que a transformada z de n é z dividido por z menos 1 ao quadrado. Então, para reverter isso para uma coisa da forma da transformada z de n, eu faço o seguinte: eu divido em cima e embaixo por 9, o numerador e o denominador por 9. No numerador, eu vou colocar 1/3 aqui de lado e vou deixar 1/3 dividindo z. E no denominador, eu vou passar esse 9 como 3 dentro do parênteses e vou ficar com z menos 3 menos 1 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora eu posso usar a linearidade para tirar 1/3 aqui para fora e a similaridade, propriedade da similaridade, para verificar que a transformada inversa de z sobre 3 dividido por z sobre 3 menos 1 ao quadrado é 3 na n que multiplica n. Então essa é a xn, a solução dessa relação de recorrência.